Bom dia! Eu me chamo Arthur. E eu me chamo Andréia e vamos começar hoje mais um Internacional News. Hoje vamos falar um pouco sobre o bloco BRICS. O BRICS é um grupo de países emergentes composto pelo Brasil, Rússia, China, Índia e a África do Sul. E hoje, dia 24 de agosto de 2023, foi anunciada a entrada de mais 6 países nesse grupo a partir de janeiro de 2024. É importante falar sobre a influência desse grupo no cenário mundial. Bom, o objetivo do BRICS é a promoção de medidas de crescimento econômico e desenvolvimento socioeconômico sustentável entre os países emergentes. Vamos falar também sobre a moeda. Os países membros do BRICS estão propondo que uma nova criptomoeda própria possa servir dentro do bloco para realizar transações comerciais. Mas, ao mesmo tempo, essa ideia de uma moeda única no BRICS levanta questionamentos profundos sobre o panorama financeiro mundial, a posição dominante do dólar e até mesmo o papel do Bitcoin nesse cenário. Afinal, o sistema econômico, desde sempre na história, é marcado por diversos interesses. Os BRICS propõem que a BRICS Coin seja uma moeda respaldada pelo ouro. A concepção é que cada unidade da moeda tenha um valor equivalente a uma quantidade específica de ouro físico, garantindo assim um valor intrínseco lastreado por reservas mantidas pelo Banco dos BRICS. Agora vamos passar para a nossa correspondente Eduarda Lima, que está em Johannesburg, na África do Sul, após a última cúpula que ocorreu dos BRICS. Bom dia, Arthur. Bom dia, Andréia. Bom dia, telespectadores. Agora eu vou falar sobre a atuação de cada país no BRICS. A atuação do Brasil no BRICS pode ser pautada pela prevalência dos direitos humanos e pelo apoio ao Estado Democrático de Direito. Já a Rússia, em 2019, o país presidiu o bloco e contribuiu para a integração dos membros em diversas áreas, como comércio e tecnologia. Assim como o Brasil, a Rússia também é um membro fundador dos BRICS. A Índia faz parte do mecanismo de facilitação do comércio e investimento BRICS e é um membro importante da aliança, com uma das maiores populações do mundo e a terceira maior economia do mundo, em termos de produto interno bruto. O país asiático ocupa cada vez mais um cenário de destaque mundial. Atualmente, a China é a maior economia do BRICS e foi responsável por presidir o grupo em 2022. A África do Sul pode ser usada como correia de transmissão ou de articulação nas relações deles com os outros países africanos. Agora eu passo para a repórter Daniela Araújo, que vai falar um pouco sobre o contexto histórico. Obrigada, Eduarda. Os BRICS surgiram em contexto de destaque das novas economias emergentes. A ideia apareceu pela primeira vez em 2001, quando o grupo financeiro multinacional Goldman Sachs citou o termo no relatório intitulado The World Needs Better Economic BRICS. O documento usou o acrônimo do grupo, que até então era composto por apenas Brasil, Rússia, Índia e China, para designar o encontro entre essas nações com potencial econômico semelhante, que na época se encontravam às margens das reuniões do grupo G8, formado pelas 8 maiores economias. Ao longo dos anos, o termo foi se consolidando, até que, em 2009, os ministros das relações exteriores dos 4 países se reuniram para a primeira cúpula oficial, que aconteceu na Rússia, e tinham como foco a discussão sobre os impactos da crise financeira global nos emergentes. Em 2011, a África do Sul se integrou ao grupo, que passou a ser chamado de BRICS, a partir da terceira cúpula. De volta ao estúdio. Obrigada, Daniele. Agora vamos começar o quadro Entrevistando Nações com Rebeca Andrade. Bom dia, Rebeca! Bom dia, Arthur. Bom dia, Andréia. Bom dia, telespectador. Estamos iniciando agora mais um quadro exclusivo do Entrevistando Nações. Um quadro feito exclusivamente para entrevistar ministros e presidentes com diversos eixos e temáticas. Então, roda o PT. E agora, com a temática sobre o BRICS, iremos falar diretamente com o ministro das Relações Exteriores do México, Roniel Vilela. Bom dia, ministro. Bom dia, Rebeca. Bom dia, telespectadores. É um prazer imenso participar dessa entrevista. Para quem não sabe, eu sou responsável por representar o México em pautas internacionais e por estabelecer relações diplomáticas entre os outros países. Partindo para a primeira pergunta, ministro, qual foi o seu maior interesse ao ingressar no grupo? Bem, todos nós sabemos que o BRICS é uma instituição de cooperação mútua entre os países. Dessa forma, seria propiciar ainda mais desenvolvimento tanto social
quanto econômico entre os emergentes, modificar o cenário geopolítico e, além disso, principalmente, diversificar a hegemonia mundial. Você considera a sua nação uma nação emergente? Sim, com certeza, pois acredito que o México se encaixa perfeitamente nos moldes de um país emergente, ou seja, ele vai possuir as principais características de um, tais como um grande mercado consumidor, um excelente potencial de crescimento, uma industrialização em processo de expansão e a presença das multinacionais. Enfim, são múltiplos fatores, inclusive somos destaque na América Latina. Ministro, vimos que infelizmente o México não conseguiu ingressar no grupo, mas vocês pretendem utilizar estratégias que façam com que o país se torne mais desenvolvido e que eles tenham interesse em vocês? Sim, com certeza. Assim como os outros 6 países que adentraram e foram aceitos na última cúpula realizada agora em agosto, acredito que o México é capaz de ser contemplado com tal feito. Para que sejamos notados, digamos assim, vamos trabalhar incansavelmente em todos os segmentos, investir ainda mais no comércio internacional e na nossa competência econômica, nos índices de desenvolvimento social e sustentável e fortalecer ainda mais os laços políticos e culturais entre os países. É isso, ministro. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso quadro. Eu quem agradeço. Finalizamos o quadro de hoje. Semana que vem vamos entrevistar a ministra do Meio Ambiente do Brasil. Voltamos com vocês, Arthur e Andréia. Realmente é uma pauta muito importante a ser discutida. É isso por hoje. Obrigado pela audiência E até amanhã.